Olá, meus queridos e minhas queridas, professor Fábio Brasilino aqui para mais um vídeo e dessa vez nós vamos trabalhar sobre os processos decisórios nas juntas comerciais. Pois bem, quando nós falamos na junta comercial, nós temos lá a Lei 8.934/94 e dos artigos 9 do artigo 9 até o artigo 11, é possível verificarmos qual que seria essa estrutura legal. Claro que dentro de uma ideia, de uma perspectiva do poder de administração, que incube a cada Estado membro, ele pode estruturar além daquela forma que está na lei, como melhor convier. Ou seja, eu posso montar a minha estrutura administrativa da maneira que eu achar adequado. Isso no âmbito dos estados. Mas o mínimo que nós temos está lá entre o artigo 9º e o artigo 10 e o artigo 11 da Lei 8.934. Pois bem, se nós estamos falando que a junta comercial é um registro público, significa que todo e qualquer pedido que eu vou fazer na junta comercial, ele é feito e ele é atendido mediante um processo, ok? Então, quando eu penso em órgão público, os pedidos são feitos mediante processos, beleza? Então lá, vamos pensar um pedido de arquivamento dos atos constitutivos. O que são os atos constitutivos? Requerimento do empresário ou contrato social, enfim, aquele ato constitutivo que constitui aquele empresário, eu tenho que pedir o arquivamento. Esse pedido de arquivamento ele tem que ser feito mediante um processo na junta comercial, ok? E olha o que diz a nossa legislação, porque a nossa legislação ela traz um prazo. Então vamos pensar o seguinte, ó. Imagine que o professor Fábio Brasilino vai montar uma sociedade limitada com o seu filho Fábio Júnior. Então eu e o Juninho vamos montar a Fábio Brasilino SIA Comércio de Alimentos LTDA. Beleza? Nós vamos fazer isso mediante um pacto privado. Por que um pacto privado? Nós vamos fazer mediante a assinatura de um contrato social. Esse contrato social, no momento que nós formos efetivamente assinar, ele vai ter uma data. Então vamos imaginar que for hoje, dia 4/5/2020. Nós assinamos lá no contador e o contador vai ter que começar a dar entrada na nossa empresa, naquele nosso empresário. Pois bem, o artigo 36 vai dizer o seguinte, que os documentos que são necessários lá para arquivamento na junta comercial, eles têm que ser protocolados no prazo de 30 dias. 30 dias contado do que, professor? 30 dias contado da data da assinatura. Por quê? Se eu faço esse pedido de arquivamento, se eu inicio esse processo em 30 dias da data da assinatura, eu vou considerar que aquela pessoa jurídica, que aquele empresário, por exemplo, nasceu no dia 4/5/2020. Estão vendo? O que importa dizer, nesse caso que eu falei que é uma sociedade limitada, que todo e qualquer ato que eu, Fábio Brasilino, na condição de administrador, fizer em nome daquela empresa, por mais que ainda está em processo de abertura, vamos assim dizer, na junta comercial, todos aqueles atos eles vão ser imputados à pessoa jurídica, ou seja, imagine uma obrigação assumida, ela vai ser da pessoa jurídica. Beleza? Professor, e se não fizer no prazo de 30 dias? Qual que viria a ser aí a consequência? A consequência é que não retroage. Ou seja, apenas vai nascer aquele empresário e aquela pessoa jurídica a partir do momento que eu tiver um despacho que conceder esse pedido. Pessoal, o que é despacho? Despacho ele nada mais é do que um ato que é feito por um servidor competente autorizando o arquivamento. Estão vendo? Então ele vai falar, olha, defiro o arquivamento. Isso que é um despacho. Beleza? Pois bem, nesse mesmo sentido aí, nós temos o artigo 1151 do Código Civil, que vai também trazer essas questões. E ele vai dizer o seguinte, que o registro dos atos sujeitos a formalidades exigido no artigo antecedente será requerido pela pessoa obrigada em lei e, no caso de omissão ou demora, pelo sócio ou qualquer
interessado. Parágrafo 1º diz que os documentos terão que ser em 30 dias da lavratura. E também fala lá no parágrafo 2º que se eventualmente eu não fizer isso neste prazo, a eficácia do registro daquele empresário se dará apenas do despacho, ou seja, da data da concessão. E o parágrafo 3º imputa uma obrigação. Se aquela pessoa que estava obrigada a fazer o registro dentro daquele prazo, ela não fez, logo ela vai responder por eventuais perdas e danos no caso da sua omissão. Beleza? É importante lembrar isso. Pois bem, aqui eu coloquei um esquema para nós entendermos e vou colocar dois termos aí em latim que é importante para nós, principalmente para os alunos do direito. Dentro do direito, sempre quando nós vamos ter alguma decisão, sempre quando nós vamos ter qualquer ato decisório em si, nós temos que ver quais são os efeitos desses atos, ok? No caso aí do pedido de registro, que nós chamamos arquivamento, dos atos constitutivos do empresário, se eu fizer dentro do prazo de 30 dias, o efeito ex tunc, ou seja, retroage a data do protocolo. O que isso quer dizer? Imagine os senhores e as senhoritas que, devido à burocracia que é inerente aos órgãos no Brasil, infelizmente, mas que eles demorem lá 60 dias para dar esse despacho. Claro que não demora isso, né, pessoal? Mas vamos imaginar que por um azar demore tudo isso. Tudo vai retroagir àquela data que vocês assinaram, que os sócios assinaram no contrato. Estão vendo? Efeito ex tunc significa que retroage. Se for fora do prazo, ou seja, a partir do 31º dia, o efeito é ex nunc, não retroage. Beleza? Para nós lembrarmos, basta pensar o seguinte: ex tunc, retroage, ex nunc, não retroage. Estão vendo? Assim vocês nunca esquecem. Tunc de testa, retroage, nunc de nuca. Não retroage, só vale para ali da frente. Beleza? Bom, quando eu falo, então, que para eu proceder a um registro em um órgão público, e nesse caso na junta comercial, nós precisamos de um processo. Esse processo nada mais é do que um processo administrativo. E ele precisa ser decidido por alguém. Estão vendo? Quem que tem o poder para decidir? A lei também diz. E a lei vai estabelecer aqui, vamos ver primeiro a regra. A regra é o seguinte, que sempre quando eu precisar ter uma decisão, ela vai ser singular. Quem que pode fazer? O presidente, os vogais ou pelos servidores autorizados. Ok? Professor, o que são esses vogais? Se vocês derem uma olhada lá no artigo 11 da lei, ela vai dizer vai dizer que existem turmas dentro da estrutura da junta comercial. Essas turmas são compostas por vogais. Então são pessoas que elas vêm da sociedade civil, que ela vai ser nomeada pelos governadores, e elas vão fazer e vão ter esses poderes decisórios, beleza? Então vai depender da estrutura, de como que a junta comercial foi feita, mas a regra é que as decisões têm que ser singular. Qual que é a importância disso? Decisão singular significa que eu não preciso ter uma sessão para decidir, basta que a pessoa mesmo despache. Só que nós temos lá o artigo 41, que diz que alguns atos estão sujeitos à decisão colegiada. Ou seja, alguns atos dessas decisões vai ter que ser por essas turmas, que é formada por 3 vogais. Professor, mas por que alguns atos são singular, por uma pessoa apenas, e outros colegiados? Geralmente, atos que têm maior importância, ele é feito de forma colegiada, tá vendo? Porque é mais difícil ter erro. E muitas vezes eu vou ter lá, enfim, pode ter divergência entre um e outro, mas geralmente uma decisão colegiada ela é melhor do que uma decisão singular. Por quê?
na colegiada você vai ter 3 pontos de vista, 3 pessoas pensando, beleza? Que atos aí que estariam sujeitos ao regime de decisão colegiada? Primeiro lá, em relação aos arquivamentos. Então, o que é o arquivo mesmo? Vamos lembrar? Eu arquivo os atos constitutivos e documentos que são inerentes àquele empresário. Beleza? Primeiro, a linha A. Dos atos de constituição de sociedades anônimas, bem como das atas de assembleias gerais e demais atos relativos a essas sociedades, sujeitos ao registro público de empresas mercantis e atividades afins. Então, nós temos que pensar o que são as sociedades anônimas, que eu vou trabalhar em outro momento. Sociedades anônimas, geralmente, elas são sociedades que ela é de maior porte. Então, vamos pensar aqui alguns exemplos práticos de sociedade anônima. Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itaú. Estão vendo? Não necessariamente precisa ser banco. Spype S.A., que é a Coca-Cola. Enfim, são empresas maiores. E muitas vezes essas empresas elas podem ter o capital aberto, inclusive estar na Bolsa de Valores. Estão vendo? Por isso, são empresas que têm uma maior importância, ok? E por isso, e também levando em consideração que a lei da sociedade anônima estabelece diversas questões que precisam ser analisadas. Os atos constitutivos dessas sociedades anônimas eles têm que ser feitos de forma colegiada. A linha B. Dos atos referentes à transformação, incorporação, fusão e cisão de empresas mercantis. Geralmente esses atos aí que vai mexer na estrutura da empresa ou muitas vezes na estrutura societária, geralmente também são feitos por grandes empresas e muitas vezes tem que passar, por exemplo, por autorização do CAD, enfim, tem uma série de fatores aí que se faz necessário. E o legislador entendeu por bem que esses atos fossem sujeitos ao regime de decisão colegiada. E C. Dos atos de constituição e alteração de consórcio e grupo de sociedades, conforme a Lei 6.404 de 76. Também nós estamos falando aqui de algo que tem toda uma legislação específica, mais detalhada, então são questões um pouco mais complexas, por isso são levadas à decisão colegiada. E o inciso 2º do artigo 41 vai dizer que o julgamento do recurso previsto na lei. Então, nós temos que pensar, tem aqueles atos que são de competência originária, que é, por exemplo, do inciso 1º, e o inciso 2º ele traz aí alguma hipótese de recurso. Então, vamos imaginar que você fez um requerimento que a priori seria uma decisão singular, foi indeferido, você pode recorrer aí para o colegiado. Beleza? Vamos lá. Coloquei aí também um esquema em que decisão colegiadas, aí algumas hipóteses, além do recurso, decisão singular, vai para os outros casos. Beleza? Bom, a própria legislação, e isso é comum também, sempre quando nós falamos em estruturação de um órgão público, e quando eu penso em processo, então quando eu vou disciplinar por meio de lei alguns processos decisórios, é comum que a legislação também coloque alguns prazos. Então, o artigo 43 ele vai trazer esses prazos. Então, vou colocar aí, vou impor, mediante a lei, qual seria o prazo para esses órgãos efetivamente completarem, né, aquela sua função, ou seja, dar a decisão. Olha o que diz o artigo 43. Os pedidos de arquivamentos constantes no artigo 41 dessa lei, que é o colegiado, né, o artigo 41 fala das decisões colegiadas, serão decididos no máximo em 5 dias úteis, contados do seu recebimento. Então, em tese, o colegiado teria 5 dias úteis para efetivamente decidir. E os pedidos constantes no 42, que seria a decisão singular dessa lei, serão decididos no prazo máximo de 2 dias úteis. Beleza? Aqui nós temos um prazo próprio. Por quê? Porque ele gera uma consequência. Se efetivamente isso não for decidido nesse prazo, olha lá,
sob pena de ter-se como arquivados os atos respectivos, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Beleza? Então, em regra, não decidiu em 2 ou 5 dias úteis, você tem que provocar, falar, olha, eu quero que seja decidido sob pena aí de considerar como arquivado. Claro que isso não convalida eventual irregularidade. Irregularidade, eu sigo aí a ideia de não seguir a formalidade da lei. Beleza? Bom, em relação ao processo na junta comercial, nós temos que verificar qual que seria a função da junta comercial. Beleza? Então imagine a seguinte situação, chegou lá no seu escritório, enfim, você teve alguém que chegou e falou, nossa, eu descobri que eu tenho uma empresa no estado de São Paulo, só que eu nunca morei em São Paulo, eu nunca abri essa empresa, e como que eu vou fazer, como que isso pode, como que a junta comercial fez? A junta comercial, muitas vezes, não, aliás, não é função dela, ficar verificando as autenticidades de documento, enfim. A função dela, nos termos do artigo 40, é simplesmente ater-se ao exame do cumprimento das formalidades. Portanto, se eventualmente alguém fraudou um documento, alguma coisa, você vai ter que discutir isso em outro momento. Beleza? A junta comercial não vai ficar vendo isso. Assim, por exemplo, nós vimos lá em outro vídeo que existem algumas pessoas que têm impedimento para ser empresário ou administrador. A junta comercial não vai ver isso. Porque ela vai ver a formalidade. Se você levou todos os documentos que a lei exige. Beleza? Bom, os documentos e se você adotou os procedimentos que a lei exige. Beleza. Aqui nós temos duas hipóteses. Se verificou um vício que é insanável, então não tem como resolver, vai ser indeferido o pedido. Imagine que eu vou tentar lá, eventualmente, montar uma empresa e eu coloco no contrato social algo que foge totalmente da possibilidade de eu abrir aquela empresa. Ou eu coloco uma pessoa como na condição de administrador que ele não tinha condições, enfim. Um bebê, por exemplo, sendo administrador. Não, esse exemplo não dá muito, não ficaria muito bem, não. Mas pensa em algo que é totalmente insanável. Então, vou montar uma ERELI, que é uma empresa individual de responsabilidade limitada. E o único titular dessa empresa vai ser um animal, um cachorrinho. Não existe como, estão vendo? Então, nesse caso, deveria ser indeferido. Claro que eu estou falando uma hipótese até esdrúxula, né? Se, em contrapartida, eu estiver diante de um vício sanável, abre-se 30 dias da ciência ou da publicação do despacho para que a parte efetivamente possa cumprir. Beleza? Olha aí também o artigo 1153 do Código Civil, que vai trazer vai trazer no mesmo sentido aí da lei, beleza? Que ele vai dizer lá que cumpre a autoridade competente antes de efetivar o registro, verificar a autenticidade e a legitimidade signatária do requerimento, bem como fiscalizar a observância das prescrições legais concernentes ao ato ou aos documentos apresentados. Parágrafo único. Das irregularidades encontradas deve ser notificado o requerente, que, se for o caso, poderá saná-las obedecendo às formalidades da lei. Beleza? Vício insanável, indefere o pedido. Vício sanável, abre-se 30 dias. Bom, o que é importante de nós pensarmos aqui é que a Constituição Federal ela estabelece como como direito fundamental o duplo grau de jurisdição, tanto no âmbito judicial como no âmbito administrativo. Beleza? E aqui não seria diferente. Então, o artigo 44 ele vai dizer lá para nós como que se dá o processo revisional no que tange ao registro público de empresas mercantis. Beleza? Então, sempre quando você tem um pedido e esse pedido ele for indeferido, cabe recurso. Quais são os recursos, vamos assim dizer? Qual é o processo revisional como a lei trata aí? Primeiro, pedido de reconsideração. Eu peço muitas vezes a reconsideração. Isso é muito comum, pessoal, porque muitas vezes ali no batidão a pessoa acaba não vendo alguma coisa ou outra.
Segundo, recurso ao plenário. Terceiro, recurso ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Detalhe, meus queridos, é que esses recursos não têm efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Quando eu estou falando que o recurso não tem efeito suspensivo, significa que aquela decisão que indeferiu, por exemplo, ela não está suspensa. Beleza? Que nós chamamos no direito de efeito meramente devolutivo. O que significa efeito devolutivo? Significa que eu vou ter reanálise daquilo por um órgão superior, um grau imediatamente superior, mas que não vai suspender a eficácia daquele ato de que você está querendo revisar. Bom, em relação ao pedido de reconsideração, o prazo para apreciar, nós também temos aí que serão 3 dias, se for uma decisão singular, 5 dias, se for uma decisão colegiada. Recurso ao plenário, 30 dias para decidir. Nesse caso, quando nós falamos de recurso ao plenário, geralmente nós estamos diante de questões um pouco mais relevantes. Eu vou ter que ouvir a procuradoria, que vai dar o parecer jurídico em 10 dias, claro, se ela não for recorrente. Beleza? E dessas decisões do plenário aí, vai caber como uma hipótese aí de última instância o recurso ao ministro do Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo. Essa é a última instância. Beleza? Bom, quando nós estamos falando em junta comercial, em registro público, tudo isso daqui, todos esses processos decisórios, toda e qualquer pessoa pode ter acesso. Por quê? Esses atos, principalmente quando nós estamos diante de atos de arquivamento, que é quando eu arquivo os atos constitutivos do empresário, é dada publicidade. Então, quando eu vou montar um empresário, uma empresa, e eu levo todos aqueles documentos lá, o contrato social, o requerimento, enfim, o estatuto, eu vou dar publicidade a esses documentos, ok? E olha o que diz o artigo 29. Qualquer pessoa, sem necessidade de provar interesse, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões, mediante pagamento do preço devido. E, por exemplo, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, você consegue, em boa parte das empresas, você consegue ver os contratos sociais, inclusive sem pagar. Não tem valor de certidão, mas você consegue ver. Beleza? Só vocês entrarem no site lá, Jusesp. E se você tiver um CNPJ de alguma empresa de São Paulo, você já vai conseguir ver isso. Fica a dica aí de uma atividade. Entrar na junta, procura um CNPJ de alguma empresa de São Paulo. Professor, como que eu acho isso? Google, meu filho. Google resolve tudo pra gente hoje. Você achou um CNPJ? Ou se você compra de alguma empresa de São Paulo, se tiver o CNPJ, você entra no site da Jusesp e você vai conseguir ver. Beleza? O artigo 30 diz lá que a forma, prazo e procedimento de expedição dessas certidões serão definidos no regulamento dessa lei. Então, claro que se você vai pedir uma certidão, você vai ter que esperar aí efetivamente um prazo para poder ter acesso. E o artigo 31 vai falar que os atos decisórios têm que ser divulgado aí nos diários oficiais. Tudo isso visando o quê? Tudo isso visando dar publicidade. Beleza? Bom, o artigo 1152 do Código Civil também vai falar aí da incumbência desse órgão no que tange a regularidade das publicações aí que são determinadas em lei. Beleza? Então, tudo isso daqui vai ser procedimentos que tem que ser adotado. Muitas vezes quem faz isso é o contador, a depender do contrato que ele fez com o empresário, que eu preciso dar publicidade aos meus atos. Beleza, meus queridos? É isso aí. Abraço. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal.